Olá a todos, é sempre um prazer estarmos aqui novamente para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos, tentando nos esclarecermos um pouco mais, tentando aprender sobre nós mesmos um pouco mais. Que Jesus nos abençoe então em mais essa conversa, esse bate-papo que queremos ter. Bom, antes de começarmos no assunto propriamente dito, reservado para a conversa de hoje, eu vou ler um pequeno trecho do capítulo 9 do Evangelho, titulado A Paciência. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Harvey, 1862. Bom, com essa mensagem inicial, nós vamos dar início ao nosso bate-papo, que hoje vai ser sobre o livro Cartas e Crônicas, Espírito Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, mais especificamente o capítulo 16, que nos fala do caso de Belarmino Bicas. Bom, eu vou ler um pouco sobre isso e nós iremos discutir um pouco mais para frente. Depois da festa beneficente em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra, e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 e, como sempre fora irracível por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte meu caso para quem esteja ainda
carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Roga aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amores. Explica ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura de interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas. Número de cóleras e mágoas desnecessárias, com especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. 1811, razão de contrariedade em família. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, por alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11, por descontentamentos com os netos. 1015, por entrar em choque com os chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com colegas. 1112, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614, por mal entendidos com vizinhos. 315, por ressentimentos com amigos íntimos. 1089, por melindres com barbeiros e alfaiates. 777, por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos. 419, por desavenças com leiteiros e padeiros. 820, por mal-estar-se com garçons em restaurantes. 211, por ofender-se com dificuldades de serviços de telefone. 90, por motivos de controvérsias em casas de diversões. 815, por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217, por incompreensões com irmãos de fé. 901, por engano ou inquietação, diante de pesares imaginários ou de perspectivas de acontecimentos desagradáveis que nunca me sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 3.700 dias de existência. E isso nos 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios ou enfermidades. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Bom, meus amigos, é impressionante vermos como um caso simples como esse encontra profundas raízes no nosso dia a dia. Quantos de nós, às vezes, não somos como Belarmino, reclamando inúmeras vezes por um serviço mal feito, brigando por causa de questões religiosas, desacordos com motoristas ou passageiros que nós nunca vimos e que muitas vezes nunca veremos novamente, discutindo por incompreensões muitas vezes com irmãos de outras religiões, de crenças diferentes, ou muitas vezes com irmãos do nosso próprio centro espírita, por motivos fúteis. Enfim, a lição que Belarmino nos coloca, e é muito interessante, é que tudo isso ocorreu no período em que ele estava trabalhando na seara espírita. Foram exatamente os 20 anos em que ele estava se dedicando, havia conhecido o espiritismo e estava se dedicando. E mesmo assim, para ele foi muito difícil abandonar os velhos hábitos da reclamação, da contenda, da briga desnecessária. Mas vamos ter primeiro um pequeno parênteses aqui. Baseado no que o Evangelho nos colocou bem no começo, o sofrimento que temos aqui na Terra, muitas vezes, melhor, na maioria das vezes, é provocado por nós mesmos,
durante essa vida, e outras vezes em vidas anteriores, mas principalmente nos permite conhecermos um pouco mais a nós mesmos. Quando pedimos, no caso, paciência, não podemos crer que isso virá como um pozinho mágico que é derramado em cima de nós e de repente somos pacientes. A paciência, como qualquer outra virtude, vem do fruto de muitos e muitos anos de trabalho, de persistência no bem e principalmente de autoconhecimento. As virtudes que angariamos durante a nossa existência espiritual, não somente planetária aqui na Terra, mas durante a nossa existência como espíritos imortais, vêm do labor, do trabalho, principalmente com nós mesmos, do trabalho que temos em nos conhecermos e entendermos como somos, o que precisamos fazer para nos melhorarmos. E muitas vezes descobrir isso realmente faz com que tenhamos um certo medo até de como nós somos. Olharmos muitas vezes para nós no espelho, no sentido de reconhecermos que temos inúmeros defeitos para corrigir, pode nos assustar. Quando procuramos mais profundamente entender motivos da razão de sermos tão bravos muitas vezes, como Bellarmino nos falou, sermos aquela pessoa que briga por qualquer motivo, com qualquer pessoa, simplesmente pelo fato de algo que está à nossa frente não nos agradar. Quando procuramos um pouco mais descobrir o que isso tem, podemos descobrir razões muito mais profundas, mágoas, sentimentos muitas vezes que trazemos de um passado distante ou até mesmo dessa vida. E isso muitas vezes nos choca. Mas é interessante quando o Evangelho nos fala que a paciência é uma das maiores formas de exercermos a caridade. Como o Evangelho nos diz, muitas vezes dar esmola aos pobres é extremamente fácil, pois estamos dando algo material. Mas a partir do momento em que temos paciência com as pessoas que estão ao nosso redor, em que procuramos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam, à medida que procuramos entender e como perdoar, entendendo que aquela pessoa tem tantos defeitos como nós temos aqui, procurando entender que ela pode estar passando por situações complicadas na sua vida e por isso está agindo daquela forma. Ou seja, tentar sair um pouco da sua posição e se colocar na posição do outro, tentando entender o que poderia levar aquela pessoa a agir daquela forma, a estar tão agressiva, tão nervosa naquele momento. Realmente é um ato muito mais difícil de se colocar em prática. Quantas e quantas vezes no nosso dia a dia, por muitas vezes estarmos dirigindo no trânsito e sofrermos uma fechada, ou simplesmente por assistirmos um noticiário que coloca coisas que muitas vezes não concordamos, nós nos exacerbamos e perdemos o controle. E é muito interessante entender que o Bellarmino destaca logo no começo do caso dele, que isso furtou-lhe muitos anos de vida. Sim, a raiva, o ódio, o cultivo da mágoa, do ressentimento, tem ações profundas no nosso corpo, tem ações profundas no nosso pensar. E o pensar gera energias ao nosso redor, permite que, de uma forma correta, possamos aurir forças, possamos aurir energias boas, nos dê força de vontade, nos dê energia para continuarmos um trabalho, para finalizarmos algo que estamos trabalhando. Mas da mesma forma, os pensamentos errôneos, as formas errôneas de pensar, podem nos levar a cometer muitos outros erros e prejudicar o nosso bem-estar físico. É importante, então, entender que a paciência não é algo simplesmente filosófico. Cultivar a paciência, cultivar a fraternidade, não é algo simplesmente para se ver, para se embelezar, mas principalmente consiste em algo que temos como efeito imediato no nosso próprio corpo físico. Cultivar bons sentimentos
tem um reflexo direto em como os nossos órgãos trabalham, como a nossa mente trabalha, como o nosso estômago, o nosso coração, como a relação entre os órgãos estão trabalhando entre si. Quando estamos extremamente... Isso é muito fácil de notar, que as pessoas que muitas vezes são mais nervosas, como o Belarmino, que ao menor sinal de contrariedade, esbravejam, gritam, ou muitas vezes até têm atitudes mais drásticas, muitas vezes sofrem de enxaqueca, têm um problema estomacal, dificuldades de respiração, se sentem muitas vezes desmotivados diante de várias situações do dia a dia. Isso não é uma simples coincidência. O Espiritismo nos revela que somos espíritos imortais, ou seja, este corpo é simplesmente uma capa, uma vestimenta que usamos durante o período que estamos encarnados, mas que realmente tudo que emana de nós vem do nosso espírito. E o nosso espírito utiliza o pensamento, até mesmo para governar este corpo. A nossa atmosfera psicossomática tem uma influência direta realmente em tudo aquilo que temos vivido no nosso dia a dia com o nosso corpo. E é interessante pensar nisso. Mas será que todas as dificuldades que nós temos na vida são uma mera obra do acaso? Se entendemos que Deus é soberanamente justo e bom, saberemos que isso não tem como ocorrer. Se estamos passando por determinada situação, se determinado problema de família, ou se estamos enfrentando dificuldades no nosso dia a dia, na faculdade, no nosso trabalho, com um chefe ou com um companheiro de trabalho que não nos trata de uma forma tão adequada, estejamos certos de que isso não é por acaso. Deus, na sua infinita bondade, não pode ser um carniceiro que se compraz em ver o sofrimento alheio. Se nós, muitas vezes como pais, mesmo sabendo que os nossos filhos têm erros também, tentando educá-los, temos o coração apertado muitas vezes, quando vemos os nossos filhos passando por uma determinada doença e não podemos ajudar de alguma forma, que dirá Deus, que é o nosso Pai eterno, nunca iria se deliciar com o nosso sofrimento. Mas o que precisamos entender é que, por estarmos em um planeta imperfeito ainda, com espíritos imperfeitos, estamos envoltos em muitos sentimentos e em muitos pensamentos imperfeitos da mesma forma. E por conta disso, não temos como fugir de determinadas situações, porque isso sim vai nos dar as condições necessárias para primeiro nos conhecermos um pouco mais, entendermos como nós somos, e dessa forma, entendendo que temos erros a consertar, entendendo que somos espíritos imperfeitos, que em determinadas situações nós também perdemos a paciência, que em determinadas situações nós também sentimos medo, que em determinadas situações nós também não conseguimos agir de uma forma melhor. Aquele irmão que está ao nosso lado, muitas vezes passando por aquele determinado momento, e que age de uma forma mais grosseira, de uma forma não tão cristã conosco, ele também tem os seus problemas. E é dessa forma, entendendo desse jeito, que essas situações, esses problemas ao nosso redor vão nos permitindo crescer mais, evoluir espiritualmente. Acho que como todos nós espíritas já vimos, um planeta como nós estamos, nós teremos as provas e as nossas expiações e não podemos nos furtar a isso. Mas é importante entender que quando procuramos nos colocar na situação do outro, quando procuramos entender que todos que estamos aqui, por estarmos num planeta imperfeito, não gozamos ainda da perfeição absoluta, ou seja, podemos errar, vamos ter momentos de acertos e de erros. Quando conseguimos colocar isso realmente em prática dentro do nosso coração, quando conseguimos colocar em prática isso no nosso pensar, no nosso modo de agir,
As próprias vicissitudes, os próprios problemas, parece que se tornam menos pesados, se tornam mais leves de se colocar. Primeiro, porque sabemos que o sofrimento terá fim, seja ele qual for. Nós estamos destinados, como espíritos, à perfeição. E que dessa forma, todo o sofrimento que passamos é temporário. Ele terá um começo e terá um fim. A jornada é que será de acordo com o que nós decidirmos. Se nós decidirmos que ela tenha que ser muito pesarosa, adquirindo cada vez mais sentimentos ruins que prejudicam o nosso corpo, que prejudicam a nossa forma de ver a vida, então dessa forma será a nossa jornada. Mas se conseguimos pensar um pouco mais fora da caixa, como se diz, se conseguimos olhar numa visão um pouco mais universal em que nós estamos inseridos como os filhos de Deus, num universo vasto, com diversos mundos habitados, com diversos espíritos vivendo experiências completamente diferentes da nossa, mas todos destinados à uma perfeição, iremos entender que o nosso sofrimento, especialmente o sofrimento terreno, aquele que passamos durante esse período, desse curto período que temos encarnados aqui na Terra, ele realmente é muito pequeno. Ele realmente é ínfimo comparado à nossa eternidade. E é exatamente isso que eu acho que a mensagem de Belarmino vem nos trazer. Primeiro, que se irritar, se colocar em situações de discussões desnecessárias, onde muitas vezes a única coisa que temos é uma exposição de egos, onde um quer tentar ser melhor do que o outro, onde um quer tentar saber mais do que o outro, mas não há nessa conversa, nessa discussão, algo proveitoso que possa ser de crescimento para os dois. Ou quando estamos em um determinado momento conversando com uma determinada pessoa e que sabemos que nada do que estamos falando aquela pessoa está absorvendo, são discussões inúteis que devemos nos abster. Entenda, não é que não devemos nos posicionar quando extremamente necessário, não é que devemos aceitar tudo que nos é imposto sem termos um pouco da nossa opinião, mas se ater em quão construtivo isso pode ser, tanto para nós que estamos falando, quanto aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Talvez o momento não seja aquele, talvez daquele momento não seja apropriada aquela discussão, talvez nenhum dos dois lados estejam preparados ainda naquele momento para construir algo benéfico a partir daquela discussão. E principalmente no que Belarmino nos colocou, né, em situações frívolas do dia a dia, como serviços de restaurante, barbeiros, trânsito, serviços do nosso dia a dia, como imposto, pagamento de impostos, de contas e tudo mais, são situações tão frívolas que muitas vezes só denotam que temos algo errado dentro de nós. Se tudo ao nosso redor gera raiva em excesso, gera nervosismo em excesso, talvez o que precisamos é procurar um pouco mais dentro de nós para entender a real causa daquele nervosismo, muitas vezes, a real causa do que está nos levando a ficarmos tão nervosos com situações tão pequenas do nosso dia a dia, situações que, como eu falo, irão passar em momentos e que não deveriam ter um impacto tão grande quanto muitas vezes têm. Belarmino nos coloca que, mais uma vez, que isso furtou-lhe anos de vida e que ele chegou ao plano espiritual como um suicida indireto, pelo número, como foi colocado, os vários números de irritações que ele teve por coisas simples da vida, coisas que normalmente uma pessoa tranquila conseguiria passar. Perdoar não é fácil, e muitos oradores espíritas já colocaram isso. Perdoar não significa esquecer. Nós não vamos ter uma lavagem cerebral para esquecer tudo o que nos foi feito ou o que aconteceu conosco. Mas o grande detalhe é o significado que colocamos naquilo que aconteceu. Se aquilo ficou no passado, deixemos no passado. Entendamos o que aconteceu, o que podemos aprender com aquela situação e sigamos em frente. Perdoar significa não dar um significado maior
aquela situação, aquela pessoa, do que ela tem. Tudo é um aprendizado e deve ser simplesmente isso. Seguir em frente, caminhar para frente na nossa evolução espiritual, esquecendo, não esquecendo, mas sim dando um novo ressignificado, ressignificando, melhor dizendo, aquela situação, aquela pessoa, o que aquela pessoa fez em nossa vida, como um aprendizado, e entendendo que, como todos nós vivemos em um planeta ainda imperfeito, as pessoas serão imperfeitas. Não errarão todas as vezes, mas também não estarão completamente certas todas as vezes. E essa dualidade entre acerto e erro, entre situações em que muitas vezes nós estamos com a razão e que nós não estamos, é que nos permitirá crescer e entender o nosso irmão, entender a vida ao nosso redor, entender como deveríamos ser. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para hoje, para conversar. Espero que essa pequena lição do nosso amigo Belarmino Bicas, do livro Cartas e Crônicas, possa nos ajudar no nosso dia a dia, para que tenhamos melhores vibrações, possamos nos relacionar melhor com os nossos familiares, nossos amigos, e possamos entender, principalmente, que todos nós estamos numa caminhada espiritual, com acertos, com erros, muitas vezes com pensamentos diferentes, muitas vezes ambos corretos, mas tentando alcançar um objetivo de formas diferentes. Então, que esse amor do Cristo, principalmente, possa nos iluminar nesses tempos, possa nos permitir ter mais calma, mais tranquilidade no nosso dia a dia e procurar ver no outro um irmão, ver no outro alguém que, como nós, necessitamos de amor, de compreensão e, muitas vezes, de uma palavra amiga. Ou simplesmente, muitas vezes, que nos calemos quando aquilo não for proveitoso para nenhum dos dois lados. Que a paz de Deus, então, continue conosco e que Jesus continue nos iluminando hoje, agora e sempre. É sempre um prazer falar sobre o Evangelho.